espelha aquilo que Cristo foi. Aí imagina, você vive os seus problemas em casa, os seus problemas no trabalho, as suas dificuldades, e ainda assim pensar, não, mas eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Imagina, quando você está naquele corredor, andando com a tua moto, o cara vai e te fecha, em cima assim, sem dar certo, sem nada. Aí você pensa, não, mas eu sou cristão. É conduta. Então o mundo está cada vez mais difícil, é complicadíssimo. São estruturas que mexem com a gente, mexem com o nosso ser. É difícil. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em Mateus 14, versículo 22 a 32. Diz assim, ó, Mateus 14, 22 a 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Parou de tempestade, parou. Queridos, eu queria hoje trazer uma reflexão para vocês só no comecinho dessa passagem que muito me intrigou quando eu li, que fala assim, olha, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para entrar no barco. Imagina, os discípulos anteriormente a essa passagem aqui tinham vivido um momento espetacular, que foi a multiplicação de pães e peixes. Eles estavam ali, uma multidão escutando Jesus, gente pra caramba escutando Jesus, e de repente falaram assim, Jesus, o pessoal aqui está com fome e a gente não tem nada para dar para eles. E aí Jesus falou assim, o que tem isso aí? Ele falou, só tem esses poucos pães aqui, esses peixinhos. Beleza. Jesus abençoou e falou, agora pode distribuir. Distribuir? Pode distribuir. E acabou, vamos distribuir até acabar. Vamos pegar esses pães e distribuir até acabar. Vamos obedecer o mestre. Distribuir até acabar. Irmão, o pão e o peixe, diz a Bíblia, não acabou. E no final ainda sobraram pães e peixes. Não acabou. Então eles viveram esse momento um pouco antes desse texto aqui. Aí logo depois, Jesus, diz a palavra, insistiu para eles entrarem no barco e ir. O que quer dizer a palavra insistir? Significa que a pessoa não quer ir, certo? Não quero ir, aí você tem que insistir. Não é assim que o nosso vídeo? Você fala, faz isso, aí não faz. Aí você insiste, vai agora. Aí ele vai e faz. Não é assim? Vai varrer o quintal. Não, pai, não. Vai varrer o quintal. Aí insiste, aí vai. Às vezes insiste 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Não é assim? Por quê? Porque a insistência mostra que aquele que está sendo alvo dessa insistência não quer fazer aquilo. Então os discípulos não queriam obedecer Jesus. Eles tinham acabado de obedecer Jesus e a bênção tinha acontecido, um milagre tinha acontecido, é um dos milagres mais maravilhosos da Bíblia. Tinha acabado de acontecer aquele milagre e Jesus dá uma ordem para eles e eles retraem, não querem obedecer. Olha que coisa estranha.
quero dizer para você nessa noite aqui, e eu não sei para quem é essa palavra, mas Jesus não desiste de você, Ele insiste em você. Às vezes você é teimoso, você é teimosa. Deus está falando um negócio com você. Jesus tem falado um negócio sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento. Você é teimoso, você é teimosa. Mas Jesus insiste com você. Deixa eu te falar uma situação. Por que Ele insiste com você? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te quer bem. Jesus se perdoa. Creia nisso. É por isso que Ele insiste em você. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue perceber isso. Deixa eu trazer um contexto para vocês. Quem já andou de barco aqui? Já navegou? Muita gente. Você sabe para navegar, irmão? É uma segurança danada. Tem salva-vida, tem os instrumentos, tem rádio. Se você vai sair um pouco mais distante, tem o rádio. Tem tudo uma segurança. Tem o motor, tem tudo uma segurança. Hoje você faz navegação, você vai pelos oceanos. Eu já naveguei nos 7 mares. Você vai pelos oceanos de noite. Você olha assim, não vê o horizonte durante dias. Você chega no lugar que queria chegar. Hoje em dia tem isso. Naquela época não. Naquela época navegar era uma complicação. Você não sabia que hora que o mar ia ficar revolto, que hora que o mar ia estar bom, que hora que a tempestade vai chegar. É bem possível, o texto não trata disso, é bem possível que os discípulos, como Jesus falou só, entrem no barco e vão. Os discípulos olharam meio assim, falaram, não, Jesus, quero ficar aqui na bênção, não quero nessa mistério não, nessa luta não. E Jesus insistiu com isso, entra no barco e vai. Eram pescadores experientes, não eram amadores, era gente que ganhava a vida com isso. Jesus teve que insistir com eles. E aí eles entraram no mar. O que eu estou dizendo para você nessa noite? Às vezes, por causa da nossa mente, do nosso intelecto, Jesus está falando um negócio com a gente não tem lógica isso. Isso é um absurdo. E Jesus insiste sobre a sua vida. Ele insiste. Mas o problema é que nem sempre a nossa lógica ela está alinhada com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nem sempre. E às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas. Sabe por quê? Porque deixa de entrar no barco quando Jesus manda. Entra no barco, não entra. Entra no barco, não entra. Perde a oportunidade. Perde a oportunidade de ser abençoado. Perde a oportunidade de testemunhar milagre. Sabe por quê? Porque ele não entra no barco. Imagina Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés sai, vai passear pela terra, à procura da terra prometida. Vai, Moisés, à procura da terra prometida. Aí Moisés chega lá, eles param num lugar, olha de longe, né? Então você está andando assim, você vê a terra de longe. Quando a terra é verdinha, você vê de longe. Fala, terra boa, abençoada. Vamos mandar uns caras para lá para ver a terra e ver se essa terra é a terra que Deus tem para a gente. E aí Moisés manda 10 espias para lá olhar a terra. E vai os 10 lá. Está lá em Números 13, 25. E eles foram lá olhar a terra. Aí quando eles olham a terra, chega lá, volta, dá o relatório. Moisés, e aí? Como é que é a terra? Não, essa terra não dá pra gente não, não é pra gente não. Por quê? Porque lá os caras que tem nessa terra são gigantes. Eles vão matar a gente. Igual barata. Vão massacrar a gente. Essa terra não é pra gente. Essa terra é muito boa, mas não vale a pena, sabe por quê? Porque se a gente tentar conquistar, se a gente tentar avançar,
promessa na sua vida e você pensa assim: se eu for por aí, eu vou morrer. Mas é aí que está o mistério da tua bênção. É aí que está o mistério para você ser abençoado. A gente sempre escolhe o lugar mais fácil, né? Mas às vezes Deus quer nos lapidar no caminho, trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa vida. Eu falo assim, e eu sempre falei, muitas vezes Deus não vai te dar coisas, sabia? Você está orando para trocar de moto, está orando para ter um emprego melhor, está orando para ser promovido, está orando para ter uma casa própria, você está orando para o filho ir para a faculdade, você está orando por um monte de coisa. Muitas vezes Deus não vai te dar coisas. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te apresentar pessoas. Essas pessoas são pessoas para você se relacionar, trabalhar, e às vezes é difícil se relacionar, não é? Sabe por quê? Porque o ser humano é difícil. Tu vê 10 espias foram lá espiar as terras e chegam com esse relatório. Moisés olha aquele relatório e fala: ih, cara, 10 no relatório ruim. Aí no meio desses 10, esses 10 falando ainda, diz a palavra que Josué e Caleb falam assim: ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Irmão, aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar. É Deus. Ninguém vai tocar. Tu acha que Deus tem para você o pior? Não, Deus tem para você o melhor desta terra. Aquela terra prometida era o melhor que tinha naquele lugar. Era o que Deus tinha para o povo dele. E Deus tem para você o melhor desta terra. O problema é que às vezes a gente tem que passar por alguns desafios, a gente tem que transitar por alguns desertos, a gente tem que passar por vales. Passar por vales no tempo de Israel era um perigo. Sabe por quê? Porque os ladrões, os salteadores, eles ficavam em cima dos vales, observando quem passava pelo vale, porque passar pelo vale era bom, era sombra. Para quê? Para assaltar de cima, dar flechada, jogar lança e roubar a mercadoria. Então passar pelo vale é um lugar muito perigoso. Mas às vezes a gente precisa passar pelo vale. A gente vai passar pelo vale em muitos momentos da nossa vida. Quem nunca enfrentou uma situação de perda? O Luiz estava falando aqui, testemunhou ontem com a gente, ele perdeu o irmão dele, alguém que ele amava muito. Você também já deve ter passado por isso, momentos assim. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se ele te mandar entrar no barco, entra no barco. Sabe o que o barco significa? O barco é um lugar que às vezes vai estar inchado. O barco é um lugar que às vezes vai passar por algumas dificuldades. O barco representa a vida. Viver, se relacionar, ir trabalhar todo dia, sustentar a família, é estar no barco. Se relacionar com os irmãos, é estar no barco. Se Jesus te mandar entrar no barco, entra no barco. Sabe por quê? Porque é no barco que ele vai estar. Pode não parecer que ele está no barco, mas é lá que ele vai estar. Você pode estar passando pelo deserto, mas o deserto não é só muralha. É um lugar de passagem da terra prometida. Deus tem promessa na sua vida. Creia nisso. É sério isso. Eu sei que você pode ser o mais descrente de tudo. Receba só a palavra de Deus. Deus tem promessa na sua vida. Você pode estar passando, irmão, por um vale. Eu já falei como é que é o vale. Mas vale não é o destino. Vale é apenas um lugar de passagem. Não é um lugar que você vai ficar ali. É só para fortalecer as suas pernas, fortalecer o seu coração. Deus às vezes está te preparando para algo muito melhor para Deus sobre a sua vida. Então, querido,
Levanta a tua cabeça. Você que está passando por alguns desafios assim, tão grandes, algumas tempestades tão grandes, levanta a tua cabeça. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é esse Deus que te ama e está sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Se você abrir o seu coração, você vai receber essa palavra na sua vida. Você pode decidir hoje viver esse extraordinário de Deus ou não. Tudo depende do coração. Tudo depende do coração. Então, tenha coragem. Siga em frente. Permaneça firme. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Ele insiste em você. Ele insiste na sua vida. Eu não sei para quem essa palavra hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra é para alguém neste lugar. Isso eu tenho certeza. A palavra de Deus para a sua vida, para a sua história. Talvez resposta de oração para você. Você tem orado, você tem pedido a Deus. Não se esqueça. Deus te ama. Te ama. Não vai nos valores desse mundo, não, na correnteza desse mundo. Porque a correnteza desse mundo caminha para a morte. E quando eu falo morte, eu estou falando morte espiritual, de cada vez mais as pessoas se afastarem de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos se apostatariam da fé e muitos perderiam o amor ia se esfriar. Nada contra a correnteza. Já viu peixe morto? O peixe morto, ele é levado pela correnteza, mas o peixe, quando está vivo, ele nada contra a correnteza. Então viva o melhor que você pode viver. Seja o melhor que você pode ser. Faça o melhor que você pode fazer. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, no motoclube, onde você estiver, faça o melhor que você pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus te abençoa para fazer muito mais, vai estar sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado.